Então, a vocês que aqui estão, fiquem muito antenados a cada palavra, a cada direção. Eu penso que Deus tem algumas coisas muito especiais a tratar os nossos corações. Isaías 41:18, eu acredito que você já encontrou, diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Mananciais. Transformação de desertos. Transformação de desertos. Mensagem dessa noite: transformação de desertos. Olha, se nós nos atentarmos bem, parece que o ano de 2020 está tendo seu término agora no ano de 2021. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho que tudo que vivemos a partir de março, mais certo, dia 18 de março de 2020, desencadeou tantas coisas, parece que está indo para um término de ciclo agora em 2021. Então não se assustem aqui quando eu fizer menção a 2020, porque eu faço de propósito, justamente para linkar algumas percepções que nos nortearam ao longo desses 2 anos intensos. Veja bem, nenhum mortal imaginaria que o mundo passaria por uma situação tão grave como nós passamos nesses 2 últimos anos. Alguns ousam dizer, e eu sou até desses, que parece que politizaram até mesmo o vírus que assolou a humanidade, mas isso não significa dizer que o vírus não existe e que não afetou inúmeras, há de convir, milhões de pessoas. Existiu sim um vírus, e que não apenas atacou a saúde das pessoas, mas também atacou o emocional das pessoas, atacou os sentimentos das pessoas, atacou as finanças das pessoas, atacou a esperança de muitas pessoas. Eu acredito categoricamente que todos nós tivemos perdas consideráveis, quer seja de pessoas que amávamos ou amamos ainda, ou ainda de coisas que acabaram indo embora diante de tantas dificuldades que enfrentamos. Nós tivemos que nos acostumar a nos limitar em muitos aspectos. Eu não sei você, mas no auge, ou melhor, quando anunciou todo aquele processo, eu tinha até receio de quem espirrava perto de mim, torcia perto de mim. Parecia até o filme do Matrix. Eu tentava enxergar o vírus voando e tentava desviar daquele negócio. Não sei quantos de vocês temeram quando alguém ali demonstrava um resfriado perto de vocês. Todos nós passamos por esses momentos tão intensos. E veja bem, foram tempos de grandes lutas, desertos reais, em que nós não imaginávamos passar. Há de convir que nós não procuramos esses desertos, eles simplesmente chegaram, e eles trouxeram pesos absurdos. Quantas guerras emocionais nós travamos ao longo desses 2 anos, quantas batalhas em nossas mentes nós travamos nesse período, quantas pessoas tiveram verdadeiras crises chamadas de ansiedade, diante das inúmeras notícias que surgiam. Quantos irmãos e irmãs ainda não conseguiram se ativar espiritualmente diante da grande apatia espiritual que veio sobre eles. Desertos, pessoas que já não conseguiam orar direito, pessoas que não conseguiam ler a palavra. Dizem alguns especialistas que nesse período aumentou o consumo de smartphones ou de planos
para smartphone, planos de dados de smartphone. Aumentaram também as assinaturas de canais de streams, de séries, de filmes. Pessoas, elas foram buscando de outras formas tentar aliviar a tensão que estava em seus respectivos corações. Quantos casamentos entraram em verdadeiras crises, porque o aprender a estarem juntos no mesmo lugar foi dificílimo para inúmeros casais. Aumentou o número de divórcio nesse período. Também aumentou o número de violência dentro de casa. Com palavras, com gestos, até mesmo fisicamente. Quantas pessoas que nós conhecemos que passaram por esses períodos complicadíssimos de violências, desertos. Quantas pessoas se sentiram solitárias, mesmo com tantas pessoas do lado, se sentiram para baixo, se sentiram a par até mesmo da vontade de Deus. E infelizmente entraram nesse caminho de solidão e se permitiram viver coisas terríveis. Terríveis. Mas olha, apesar de tudo isso, apesar dessas inúmeras dificuldades, apesar desses problemas tão terríveis que nós enfrentamos, apesar das inúmeras celeumas que acabamos na caminhada ali, vivenciando, Deus nos permitiu chegarmos em dezembro do ano de 2021. Mesmo com perdas, mesmo com dores significativas, mas o Senhor, às vezes até mesmo sangrando, Deus ainda nos mantém sobre os nossos pés, com uma força que nós não sabemos de onde está vindo, com uma energia que reconhecemos que não vem de homens, a não ser do Senhor, com uma disposição inigualável, posso até dizer que sobrenatural. Deus nos manteve até o ano de 2021, e agora que estamos enxergando 2022 à porta, olhando para tudo isso, e mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo lembrando de coisas terríveis que todos nós passamos, nós reconhecemos que só estamos aqui porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor ainda tem projetos e propósitos em nossas vidas, porque o Senhor ainda estabeleceu um tempo de continuarmos caminhando. Nós não paramos, não foi porque nós éramos fortes demais. Não sei vocês, mas nesse período eu me senti tão fraco inúmeras vezes, tão sensível outras vezes, tão incapaz em vezes outras, mas em todos esses momentos, a mão forte e poderosa do Senhor me manteve de pé, te manteve de pé, nos manteve de pé. Não foi a nossa força, não foi a nossa disposição, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa sagacidade, não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa instrução, não foi a nossa conta bancária. Quem nos manteve de pé foi o Senhor dos Exércitos. Desertos passamos, e que desertos terríveis. Estava pensando como igreja ontem à noite, eu fiz algo que eu já não fazia já há uns meses, e ontem eu cheguei em casa, eu fui resolver algo com a Mona depois de serviço. Não podia terminar o último culto do ano sem... Não podia. Não podia ter que aparecer lá quando vou assistir no outro dia, fazer nas gravações. Quem já ouviu esse barulho lá nas gravações? Tá bom. Olha, estava ontem, fui caminhar ontem, né, coisa que eu já não fazia há muito tempo.
Desde agosto eu não luto jiu-jitsu, não caminho, não corro. E aí ontem eu estava tenso, eu falei, Mona, eu vou fazer algo que eu já não estou fazendo há alguns meses. Ela, o quê? Eu posso caminhar? Você quer ir comigo? Não, não dá. Eu falei, posso? Pode. Lá em casa eu obedeço. Se ela falar não vai, tá tranquilo. Ela fala, tá tranquilo, eu fico aqui quietinho. Falei, posso caminhar? Ela, vai com Deus. Eu falei, tá bom. Eu vou só ali na praça e tal, lá do Jardim Metrópole até o Bilac, né? Então é sei lá, acho que uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, ele volta. 3 curtos. Aí eu falei, vou caminhar, que já tem muito tempo. Mas aquela velha questão, né? Assim, quem já correu não consegue só caminhar. Aí dei uma boa caminhada. Eu falei, vou puxar na corrida, e puxei na corrida. E olha, eu comecei um trecho, falei, eu vou na praça e volto até esse trecho. Mas chegando perto daquele trecho, eu fiquei pedindo ajuda aos anjos. Falei, anjo, me ajuda. E dor no peito, tentando respirar, a respiração não vinha, dando cãibra. Falei, anjo, me ajuda, me ajuda. Eu vou cumprir a meta. Mas não sei se vai dar para chegar em casa depois. Então me ajuda, dá essa disposição, por favor. Eu já estava pensando em pedir o celular emprestado de alguém que estava andando para ligar para casa para falar, me ajuda, vem aqui me buscar que está demais aqui. Mas quando eu cheguei naquela meta, meus irmãos, me deu uma coisa tão maravilhosa. A adrenalina foi liberada junto com a dopamina e tem certas substâncias nos nossos respectivos corpos que nos fazem tão bem e nós esquecemos que Deus fez uma máquina tão perfeita que às vezes nós estamos com um problema, mas a cura já está aqui. E eu comecei a sentir uma coisa tão maravilhosa, é um cansaço junto com o êxtase, é uma coisa assim que é um cansaço bom, você está morrendo, mas está falando que coisa gostosa, é bom morrer assim. E eu cheguei em casa assim bem, falei com a Mona, poxa, como você está? Eu estou bem, Mona Lisa, hoje eu acordei bem, falei, cheio de dor, né? Eu levei os limites, os músculos, né? Até acostumarem, mas bem, eu falei, Mona, estou me sentindo bem, estou me sentindo mais disposto. Poxa, tem coisas que nós não podemos deixar de fazer, mesmo diante das dificuldades. Pega essa história tem coisas que não podemos deixar de fazer, mesmo em meio às dificuldades. Todos nós passamos por desertos terríveis, mas tem disciplinas que Jesus já nos ensinou e que nós não podemos deixar de fazer. Em todo deserto, primeiro, nós precisamos exercitar a nossa lembrança de que o nosso sustento sempre veio de Deus e continuará vindo dele. Eu não sei vocês, mas na minha vida, os homens só foram instrumentos de realizar os propósitos de Deus sobre a minha vida. As portas de emprego, as ajudas que vieram, os homens foram instrumentos, mas quem mandou foi Deus. Não sei o deserto que talvez você possa ainda estar, mas aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Foi Deus que sempre mandou a resposta na hora certa. Foi Deus que sempre deu o livramento na hora certa. Foi Deus que sempre mandou a provisão de recursos na hora certa. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que dá a semente é o mesmo que traz o crescimento e gera desse crescimento os frutos necessários para a nossa sobrevivência. Deus continua cuidando da sua vida. Deus continua cuidando de nossas vidas.
E as perdas, como entendermos as perdas? Dificilmente entenderemos, porque nós não fomos criados para perder, nós não sabemos perder, mas quando nós entendemos o projeto de Deus nas nossas vidas, nós entendemos que crente, ele é só promovido aos céus, e na hora certa nós também seremos promovidos. A separação machuca, o distanciamento machuca, mas aquilo que machuca também cura, e uma dessas coisas é a lembrança, porque nós, ao ponto que lembramos e nos entristecemos, nós lembramos e nos alegramos, porque tivemos um período maravilhoso com pessoas maravilhosas. Por isso, meu irmão, não esqueça disso, tem coisas que nós não podemos deixar de fazer, e uma dessas coisas é lembrarmos de quem nos sustenta é o Senhor. Segundo ponto, tem coisas que nós não podemos deixar de fazer, mesmo nos desertos, e essas coisas é orar e ler a palavra. Quantas coisas aconteceram em nossas vidas e tentaram tirar a palavra e a oração do centro de nossas vidas? Quantas coisas vieram sobre nós e se mostraram mais importantes do que um período de comunhão com o nosso Deus. Quantas pessoas viveram isso? Por vezes não poucas, nesses 2 últimos anos, eu orei e li a palavra, olha, meu irmão, na garra, porque disposição em alguns dias não tinha, porque era grande a tristeza, era grande determinados sentimentos. Então não entra na linha do prazer, entra na linha do que eu preciso fazer, porque eu necessito desses momentos. Não tem a ver se eu estou gostando ou não, tem a ver de entender que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Não é a conta bancária cheia que vai nos trazer essa compreensão, é a palavra, é a oração. Se na oração conhecemos o que é está ali como pensamento de Deus, o coração de Deus, na leitura da palavra nós entendemos os pensamentos deles, a direção dele. Então tem coisas que nós não podemos tirar de nossas vidas. A oração, a leitura da palavra, certamente são 2 pontos que essencialmente não podem sair do nosso dia a dia. Existem pessoas que, entediadas, colocam nos seus rádios músicas que só fazem bem, só, que alegria, mas desligou o rádio da tristeza. É bem verdade que tem músicas cristãs que só Jesus, parece que não é cristã não são cristãs não, que fala assim, que trem doido é esse, é muita maluquice para minha mente. Mas se você fode, vai lá e faz uma playlist de louvores, quantos louvores abençoados Deus nos deu, e enche sua mente de coisas que vão te edificar, não só para o momento, mas vão te edificar para a eternidade. Tem dias que eu acordo com vontade de ouvir Logos. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez o convite inesperado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante para ser feito. Tem dias que eu acordo falando Logos, mas tem dias que eu acordo dizendo, eu quero queimar, deixa queimar, e vou embora. Tem dias que nós precisamos ali, tem momentos que eu ponho no carro, ou tento lembrar, porque infelizmente nem sempre toca, mas aí eu já vou por Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja.
nós vamos sendo edificados, porque a nossa vida é como um vaso, uma xícara, então nós precisamos selecionar bem o que está entrando. Nós estamos sendo cheios do quê? Nós estamos permitindo que as nossas respectivas vidas estejam sendo cheias do quê? O que está enchendo a nossa alma? São coisas que edificam, são lixos. Qual é a voz que estamos ouvindo? Nesse mundo tem muitas vozes, eu posso separar 3 pelo menos. Tem a nossa voz, tem a voz do capeta que sempre fala, é perturbado. Mas tem a voz do Senhor que está sempre ali, ó. Sempre ali. Sabe qual é a diferença? O capeta, na maioria das vezes, ele grita. E o Senhor Jesus chega com a sua voz mansa e suave. E às vezes a gente dá mais atenção para as gritarias, quando na verdade deveríamos filtrar as vozes que estamos ouvindo para entender qual é a voz do Senhor. Tem tantas vozes dizendo, faz isso, seja isso, fale dessa forma, haja dessa forma. E a voz do Senhor está no meio disso tudo dizendo, você só tem que ser aquilo que eu planejei para você ser. Como podemos ouvir a voz de Deus? 3º ponto. Exercitando intencionalmente ambientes de intimidade. Em todo o deserto, não abra mão dos ambientes de intimidade. Crie intencionalmente ambientes de intimidade. Te chame de doido, canta, fala com o Senhor, ora. Tem um amigo que fala assim, pastor, não fica confuso comigo não, porque se eu começar a falar em línguas aqui no carro, fica tranquilo, porque quando, meu irmão, sinto, eu falo mesmo em língua. Eu falei, fica à vontade, filho, aleluia. Cada um tem um ambiente de intimidade. Tem uns que não tem tranquilidade dentro de casa, vai para o banheiro falar com o papai do céu. Um dia falar, pastor, para que serve línguas? A Bíblia diz que se você fala em línguas, primeira coisa, você edifica a si mesmo. Aí os mais batistas falam, mas é grosolária, você vai falar um bocado de línguas estrangeiras. Mas se serve para te edificar, peça ao Senhor o dom de línguas, então vai trazer edificação. Quem precisa ser edificado? Eu preciso. Eu não tenho problema nenhum de encarar os dons espirituais, eu não tenho vergonha do Espírito Santo. Tem quantas pessoas que estão falando um bocado de lorota, vai falar em línguas então, meu irmão. Não tem interpretação, fala você e Deus. Que coisa. Se essa mensagem chegar nos meus amigos, eu vou ter um problema sério. Em vez de falarmos, vá lá, fica com Deus, vai ser edificado. Crie esse momento de intimidade. Pastor, nem eu sei que falo, o dom vem de Deus, vem de Deus. Vem de Deus. Então use momentos de intimidade intencionais para viver essas intimidades, esses encontros com o Senhor. Não abra mão disso, de chorar diante dele. Um dia me perguntaram, por que nós oramos? Deus não sabe o que nós vamos pedir? Deus sabe o que nós vamos pedir, mas nós às vezes precisamos entender o que estamos pedindo, por isso oramos. Quem entendeu isso? Ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. E olha que coisa maravilhosa, quando nós oramos tem coisas que nós queremos muito, mas no meio da oração a gente fala, começa assim, Senhor, me dá, me dá, me dá. No meio da oração fala, não sei se eu quero. No final da oração fala, que seja feita a tua vontade, não a minha, né, Senhor? Quem já orou desse jeito? Não sei,
faça a tua vontade, Senhor, porque às vezes a gente quer o negócio do jeito que a gente acha, então faça a tua vontade, Senhor. Esses momentos de intimidade precisam ser momentos contínuos em nossas vidas. Nós precisamos ter aquela paixão de estar nesses momentos, de dizer: papai, aqui em meu coração, eu sei que o Senhor sabe de tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo, o Senhor já sabe ter a solução, eu não sei, mas o Senhor sabe, mas agora eu só estou precisando falar. Mas tem dias que você fala assim: eu não tenho nada para falar, olha, eu estou aqui disposto, se o Senhor quiser falar, eu estou disposto também para ouvir, eu estou querendo ouvir a tua voz, Senhor, eu não vou falar nada, não vou pensar em nada, mas eu estou aqui. E aí são lutas, porque é aí que vem um bocado de pensamento, a gente fala: pensamento, sai daqui. Quem já viu o Homem de Ferro, que ele explode um bocado de tela e fala assim: isso eu quero ver, isso eu não quero ver, isso vai para cima, isso vai para cá. É igual a gente orando, quando quer ouvir a voz de Deus, começa a explodir, tem que comprar o leite da criança, tem que pagar a conta de luz, tem que botar isso no investimento, tem que ligar para o cliente tal, tem que entregar o produto tal, e aí a gente tem que fazer. É bênção, aleluia. Vocês já pararam que não estava passando, eu falo, daqui a pouco passa o carrinho aí, estou correndo com a pregação por causa disso. Está faltando ele. Tem momentos que a gente tem que, nesses momentos de intimidade, de realmente separar, falar assim: isso não, isso sim, isso não é o momento. Eu vou ter que comprar o leite, mas eu não vou comprar o leite nesse momento da oração. Eu tenho que falar isso tudo mesmo para o meu marido, mas não é agora. Vai chegar o momento certo. Não adianta eu ficar pensando, que às vezes a gente acha que ficar pensando sozinho, né? Claro, tem que pensar sozinho. Vai pensar quem? Coisa. Não, a gente pensa que vai solucionar. A Mona olha para mim e fala: Diego, no início, eu achava estranho, agora já acostumei, que do nada eu fico, não vou nem pedir para levantar a mão, que tem essa mesma mania. Tá falando o que, Diego? Estou falando com Deus. Tá falando o quê? Estou falando comigo mesmo. Tem dias que a coisa está tão intensa que nem eu percebo que eu estou fazendo isso. Aí ela fala assim: Diego, está falando o quê? O quê? Eu falei alto? Ela falou: falei, desculpa então. Então tem dias que a gente está assim, né? Por que você também, né? Poxa, por que não fez desse jeito? Tem coisas que a gente tem que tirar dos nossos momentos de intimidade. Tem que lavar a roupa, tem que lavar a casa, tem que trabalhar, tem que passar meu irmão, não sei vocês, mas o que prova é o WhatsApp. O WhatsApp às vezes é uma prova na hora da intimidade com Deus, porque na hora que a gente está orando, a gente lembra da mensagem que alguém mandou e fala assim: tem que responder agora, porque está vibrando. Então vai uma dica: quando você for para um momento de intimidade com Deus, não leve o celular, porque vai ser uma tentação. Não leve celular para o seu momento de intimidade com Deus. Pastor, mas eu só tenho 15 minutos para orar. Faça isso com o Espírito Santo. Quem nunca fez, faça. A partir de hoje, faça: Senhor, eu só posso, nesse momento de intimidade, ter 5 minutos com o Senhor. Eu não vou levar relógio, eu não vou levar celular. Espírito Santo, quando der 5 minutos, me avisa. Vocês vão entender uma coisa tremenda que vai acontecer. Dá 10 minutos, Espírito Santo, só eu e o Senhor. 15 minutos, meia hora, 1 hora. Você vai ver que você erra no teu horário, mas o Espírito Santo não erra no horário dele. Queridos, desertos acontecem, mas a minha Bíblia diz que se nós nos mantivermos firmes no Senhor, até os desertos serão transformados em mananciais. É possível viver uma coisa boa depois de uma situação ruim.
Gravem isso, é possível viver uma coisa boa depois de situações ruins. Perdi isso, errei naquilo, falei naquilo outro, peguei aquela situação, mas não deveria, comprei e não deveria. É possível quando? Quando você estiver no centro da vontade do Senhor. Não esmoreça diante das dificuldades, mesmo os desertos sendo terríveis, desertos de solidão, desertos de carência, desertos financeiros, desertos espirituais, desertos na saúde, mas mantenham-se firmes no Senhor. Não esmoreçam, porque depois de um grande esforço, com um propósito, mesmo você cansado, você perceberá que Deus liberará coisas em você que vão trazer alegria, satisfação, vão trazer significado, propósito a tudo que vocês estão enfrentando. Eu acredito que a pessoa pode estar desempregada hoje, e se ela orar e trabalhar, ela pode em algum período se transformar em uma pessoa muito bem abençoada financeiramente. Eu acredito nisso. Eu acredito que existem pessoas que hoje estão com a saúde caquética, mas que podem receber um ânimo do céu e tomar as atitudes certas, trabalhando com os médicos, mas não deixando de trabalhar com os médicos, o médico dos médicos, e podem em pouco tempo estarem vivendo coisas maravilhosas. O teu desejo, o teu sonho pode ser o sonho de Deus também. Você sonha com o quê? Pastor, eu sonho com uma casa, e dessa forma, continue sonhando, trabalhe, lute, mas Deus pode sim te dar condições de você realizar. As dificuldades do hoje podem ser soluções do amanhã. Nãos que recebem hoje podem ser portas que estão se abrindo amanhã. Então persevere, você que é solteiro, está solteiro, mas quer alguém do teu lado, não queira, né? Ainda mais os mais novos. Não, eu vou ficar sozinho. Não é bom ficar sozinho, os mais novos. Mas também não é bom ficar junto com quem não edifica. Então, o que eu faço? Eu preciso, então, buscar no Senhor alguém que vai me edificar. Edificar. Um dia eu ouvi de uma pessoa mais experiente, dizendo assim, e gravem isso: nem sempre a gente pode ter tudo. Às vezes, no relacionamento, a gente fica bem de um lado, mas de outro lado não fica bem. Concordo com alguns exemplos, mas se você está solteiro, não busca parte. Dizem Provérbios que é bom você ter uma coisa sem precisar abrir mão de outra. O que quero dizer com isso? Não se contente só ser satisfeito de uma área. Você precisa ter consciência que Deus tem para você satisfação em todas as áreas. Em todas as áreas. O que Deus tem para a sua vida é para te edificar no todo. Deus não quer te edificar em partes. Deus quer que você seja edificado no todo. A sua vida vai ser abençoada no todo. Eu vou casar e eu vou ter uma vida financeira boa, mas a intimidade é importante na vida de um casal.
Não, eu vou ter intimidade. E finanças, como vai ficar? Finanças é importante na vida de um casal. Não, eu vou casar e a pessoa me edifica em alguns aspectos, mas a espiritualidade não tem. A espiritualidade é importante na vida de um casal. Quem já está casado e entendeu essas verdades depois do casamento, o que cabe é tentar ganhar através do amor. Mas quem não está casado precisa ser criterioso nesses aspectos. Não se contente em ser completo só em uma área, até porque não vai ser completo, só vai ser cheio em partes. O que Deus tem para a nossa vida é o quê? Nós sermos completos em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus tem sim relacionamentos abençoados. Deus tem sim ministérios abençoados. Esse ano, e vou terminando essa mensagem, e eu quero concluir, me dá aí mais 10 minutos no mínimo. Eu vou concluir, até 9 horas a gente não passa. Aí eu coloquei em algo que eu fiz por esses dias não, esses meses, algumas chaves que Deus me deu. E eu botei sobre mudança de mente. Todo tempo a gente precisa mudar as nossas percepções. O que não pode mudar nas nossas vidas são os fundamentos. Mas o mundo muda. E nós precisamos, às vezes, entender o que o mundo está dizendo para nós trazermos a palavra certa. Então é importante, muitas vezes, nós mudarmos também. Precisamos testemunhar o tempo todo. Nossa vida precisa ser uma Bíblia aberta para qualquer um, quer seja na abundância ou quer seja na privação. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Dificilmente o ímpio vai pegar uma Bíblia para ler, mas ele pode parar e observar a sua vida, como você se comporta nos momentos de abundância e como você se comporta nos momentos de grandes dificuldades, de privações, nos momentos de alegria e nos momentos de tristezas, nos momentos de alegrias e nos momentos de tristezas. O mundo está lendo a Bíblia, que é a sua vida. Então nós precisamos testemunhar em todo tempo. Ontem estávamos vendo um seriado e um doutor deixou, no momento da cirurgia de ser doutor, ele falou: estou me aposentando. E a pessoa falou: você só esqueceu de limpar ali o órgão. Ele falou: não, eu criei essa cultura, que tudo é relevante. Então, quando eu esqueço de algo pequeno, ou deixo passar falhas pequenas, ou situações pequenas, eu estou propício a errar com coisas grandes. O doutor lá era japonês, e aí tem um livro muito bom que dá para entender isso, que é Cultura Toyota, é o Reino Toyota. Eu vou lembrar aqui o nome exato do livro, 800 páginas, fala sobre a mentalidade da Toyota, uma mentalidade japonesa. Você precisa ser perfeito naquilo que você está fazendo. E peraí, obrigado, Espírito Santo. Mas um dia, Deus, quando chamou um homem, falou assim: seja parte, seja medíocre. Sabe o que significa medíocre? É ser médio. Deus não falou isso. Deus olhou um homem e falou assim: ser perfeito. O mundo está olhando as nossas atitudes. Eles estão lendo a Bíblia que somos nós. E o que estão lendo testemunhará positivamente ou testemunhará negativamente. Testemunhe em todo tempo. Não deixe de testemunhar. Outra coisa que aprendi nesse tempo: não permita
que ninguém deslegitime aquilo que Deus legitimizou na sua vida. O diabo vai querer deslegitimizar. O mundo vai querer deslegitimizar. Os problemas vão buscar deslegitimizar, mas não pode aceitar ser deslegitimizado naquilo que Deus já te legitimizou. O que é isso? Deus te ungiu. Não aceite nada menos do que aquilo que é viver na unção, na direção, no propósito do Senhor. Tudo aquilo que vai manchar, tudo aquilo que vai romper, tudo aquilo que vai trazer problemáticas, foge, porque se não é para a glória de Deus, é melhor não fazermos. Só gravem isso, por favor, adolescentes principalmente. Só tem uma forma de dar certo, é sendo obediente ao Senhor. Filhos, tem coisas que depois de anos que nós vivemos, os adultos, os que entenderem como eu, depois vão levantar a mão. Vê se não é verdade, adultos. A gente apanha para descobrir uma coisa que é essencial. Bênção só vem pela obediência. Não é isso, adultos? Estou errado. A gente tem que viver um bocado de anos para entender algumas coisas. De entender que não vale a pena dar passos no escuro, que não vale a pena se antecipar a situações. Não vale a pena. Tem coisas que a gente tem que apenas esperar. Não aceite nada que possa tentar deslegitimizar. Deus te ungiu. Deus te ungiu. Por fim, a Bíblia diz que o Senhor abrirá rios nas colinas, fontes nos vales, transformará desertos em mananciais. Entenda bem, nesses 2 últimos anos, aprendemos algo extraordinário. Pessoas vão embora, situações vão embora, acabam. Hoje temos e amanhã podemos não ter. Tem problemas que nós enfrentamos que não buscamos, e tem problemas que estamos vivendo porque buscamos. Tem problemas que têm propósito, e tem problemas que só têm problemas. Tem coisas que teremos respostas e tem coisas que nós teremos que viver sem respostas. Mas em tudo isso, nesses 2 anos eu entendi algo, e eu quero passar para vocês muito explícito. Sabe quem não nos deixa nesses momentos todos? O Senhor. Perfeito. Então sabe o que nós vamos fazer em 2022? Buscar mais o Senhor. Conhecer o coração de Deus. Aleluia. Nós vamos entender o que Deus está pensando sobre nós. De falar assim, Senhor, sempre ouvi que o Senhor fala, mas esse ano eu preciso ouvir a Tua voz. Aumenta o nível de fome, de sede, porque esses anos de desertos me fizeram entender que se eu tenho que ficar me dedicando a alguma coisa, eu preciso me dedicar ao Senhor. Qual é a Tua vontade sobre a minha família? Quanto à minha família? Qual é a Sua vontade sobre a minha espiritualidade? Onde o Senhor me quer? Onde o Senhor me quer? Me ensina a focar naquilo que o Senhor quer de fato para mim. Anos de 2022, como igreja de Jardim Meriti, viveremos com mais intensidade essa procura. Eu não sei vocês, mas eu não tenho vergonha do Espírito Santo.
Eu não tenho medo do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Deus, o Pai, nos deixou o Espírito Santo com propósito. Então tem vezes que eu não tenho vergonha de dizer: oi, Espírito Santo, eu sei que estás aqui. Eu não estou dando uma de bem ninguém dizendo bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, mas às vezes eu falo: oi, Senhor, tudo bem contigo? Tu estás aqui, eu sei que tu estás aqui. Mas mesmo estando aqui, eu sei que o Senhor está aqui, porque se o Senhor não estivesse aqui, eu não conseguiria nem falar isso que eu estou falando. Mas por favor, aumenta o nível. Não quero ter mais da tua presença para ser ovacionado. Não quero mais a tua presença para fazer comércio das pessoas dizendo: estou cheio do Espírito Santo, eu revelo, eu curo. Não, não, Senhor, não quero a tua presença para isso. Eu quero mais a tua presença porque eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero chegar no céu dizendo: Senhor, Deus Pai, eu estou aqui, mas lá na terra eu vivi bem com o Espírito Santo, Ele já me ensinou quem Tu eras. E agora eu estou aqui no céu, só querendo conhecer o céu, porque o Senhor já conheço. Eu andei contigo lá na terra. Eu quero mais essa presença, porque eu sei que se eu estiver no centro da vontade dEle, nós viveremos transformações de desertos. Se você priorizar o Senhor, acredite, você pode estar num deserto sentimental. Você daqui a alguns anos vai falar: aquele ano de 2022 foi essencial, porque eu não encontrei apenas uma pessoa, eu encontrei a pessoa que acrescentou a minha vida e melhorou a minha intimidade com Deus, o meu Pai. Mas eu já tive um passado terrível, eu estou todo marcado, eu estou, aleluia, obrigado, Senhor, eu estou cheio de coisas, e aí o que eu vou fazer? Talvez vai ser tu espinho na carne para a vida toda, mas isso, obrigado, Espírito Santo, grava que isso vem do Senhor. Isso não vai te impedir de viver coisas maravilhosas da parte de Deus. Lembranças você poderá ter, mas Deus tem momentos extraordinários para você. Se relacione com Deus, e Deus vai te trazer aquele ou aquela que também se relaciona com Ele. Estão entendendo isso? Onde eu tenho que encontrar? Em Deus, porque se eu estou em Deus, eu estou em Deus, então Deus vai me mostrar quem vai até Ele também. Quem está entendendo esse negócio? Opa, peraí, não entendi. Ô Senhor, está aqui também no mesmo nível. Também está aqui nessa mesma atmosfera. E aí, Senhor, pode ser? O que eu faço? Age, né? Vai esperar um anjo dizer: eis a varão aí para você? Leve a sua realidade financeira também para o Senhor. Deus quer te abençoar. Deus não quer que você viva uma vida de dificuldades. Eu não estou dizendo que você vai ser mega rico, não. Pode até ser, e se for, eu sei que é para a glória de Deus. Uma coisa eu tenho aprendido: Deus dá semente ao que semeia. Quer ser abençoado? Vou falar o que o Alex falou ano passado aqui nesse púlpito. Aprenda a ser generoso com o reino de Deus. Você vai entender algo verdadeiro. Quando você é generoso com o reino de Deus, o Deus do reino te dá semente para semear no reino. Só tem um detalhe: Ele não te dá conta daquilo que você vai semear, Ele te dá sempre além daquilo que você vai semear. Sabe por que a generosidade ofende aquele que é, como se fala a pessoa, suvina? Sabe por que ofende? Porque denuncia a miserabilidade da alma dela. Por isso que quando uma pessoa é muito generosa,
quem é suvino fica ofendido, dizendo, não precisa disso tudo. Ah, não é assim? Não precisa, Deus não quer, Deus realmente não quer, Ele quer te ensinar a ser abençoado, e você só pode abençoar se você for abençoado, você só pode dar semente se você receber a semente. Por isso que quem tem, será dado, meu Deus, o Espírito, meu Deus, está assim. Quem não tem vai dar, mentira. Quem tem será dado ainda. Por quê? Porque aprendeu o que é trabalhar a generosidade com coisas que têm sentido. Eu quero ganhar 100 mil reais, não é de salário de igreja não, entenda bem o que eu estou falando aqui, não quero ofender ninguém, mas eu gostaria de ganhar 100 mil reais nos meus trabalhos por mês, e olha, sem exagero, eu teria o maior prazer de dar 10 mil de dízimo. Sabe por quê? Deus dá semente ao que semeia. Eu dou lá tantos por cento de oferta, eu dobraria facilmente essa oferta. Sabe por quê? Deus dá semente ao que semeia. Quem não entendeu isso está na casa da centena, mas não vai chegar no milhar. Sabe por quê? Porque ainda não aprendeu que a prosperidade não está em reter, está em dar. Prosperidade não é o quanto retenho, prosperidade é o quanto eu dou, sou generoso. Que coisa, né? Eu sinto no meu coração que Deus está me dando chaves de algumas pessoas nesse aspecto. Quer mudar financeiramente, quer viver uma coisa extraordinária em Deus, consagre os seus bens e as suas primícias. Consagre o fruto do seu campo. E você vai ver a sua semeadura crescendo a 10, a 100, como é mesmo? 10, 60 e 100 por 1, é isso, né? E 100 por 1. Não estou falando de barganha não, vocês nunca vão me ouvir de barganha. Estou falando de coisas que nós vivemos. Tem gente que fala assim, eu nunca quero ganhar um dinheirão desse que eu vou me perder. Você já está profetizando isso. Fala, Senhor, eu quero ganhar aquilo que está no teu coração. Se Deus quiser te dar 1 bilhão por mês, Ele vai te dar 1 bilhão por mês. Eu nem sei o que a gente faria com tanto dinheiro. Eu acho que não tinha nem sentido. Você vive com 10%, menos 1% disso, e você pode injetar dinheiro nos missionários no mundo todo, né? Você pode ajudar um bocado de coisa. Porque é muito dinheiro. E você ainda vai viver muito bem. Seja generoso, consagre as suas finanças, consagre a sua espiritualidade. Escrevi um tempo sobre cultura da honra. Cultura da honra exala fidelidade, transparência, lealdade e paternidade. Quer ser honrado? Honre. Quer ser útil ao reino? Sirva. Sirva. Seja leal. Seja leal ao pastor. Seja leal ao seu líder. Seja leal ao seu liderado. Seja leal, acima de tudo, ao Deus Todo-Poderoso. Seja leal. Seja leal. Ano de 2022, viveremos então um ano do avivamento. Um ano em que eu tenho no meu coração a convicção de que o nosso nível de espiritualidade vai aumentar. De nossa fome, de nossa sede, mas
não uma expectativa de oração, mas uma expectativa do todo. O quanto o avivamento pode mudar a nossa vida no todo, familiarmente, financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente. O fogo não quer queimar apenas a minha oração, o fogo quer queimar a minha vida completamente. É o meu todo, é o meu tudo. É o meu tudo. Quanto mais intensos, mais receberemos do Senhor. E se prepare, digo eu, mas eu acredito firmemente, se você andar com Deus em 2022, você verá céus abertos. Eu ouso dizer que tem pessoas que vão mudar de posições, literalmente vão mudar de posições. Nós hoje somos quase uma igreja nova. Nesses últimos anos foram aproximadamente 100 batismos, fora pessoas que entraram nessa casa. Então o que vem na minha coração é que Deus fez uma igreja nova e tem um propósito nisso. Deus manteve os pilares, estabeleceu outros padrões, mas Deus tem algo extraordinário para todos nós. Leve esse fogo para dentro da sua casa, leve esse fogo para os seus negócios. Não minta quando for fazer qualquer negócio. Se não ter resposta, fala: Senhor, me dá a resposta. Negocie o que precisa ser negociado. Peça a provisão daquilo que você não consegue resolver. E se abra para o milagre, se abra para a pescaria milagrosa. Não só fala não, acredite, Deus pode te dar o peixe certo, com a moeda certa, para pagar a dívida certa. Não apenas fale, viva no sobrenatural. Deus tem provisão para você. Aumente o nível na sua casa. Se você é crente, ajude sua família, ore com eles, louve a Deus com eles. Mantenha uma disciplina de culto dentro da sua casa. Acenda o fogo dentro da sua casa. E assim termino. Agora sim, você vai chegar na igreja dizendo assim: eu quero ser queimado pelo Espírito Santo. Você vai chegar na igreja e dizer assim: eu já estou ardendo no fogo do Espírito. Senhor, quer que eu encoste em quem? Porque a brasa aqui já está aquecida 7 vezes mais. E eu sei que quando encostar em alguém, o teu Espírito também vai ali queimar o coração. E não vai ser só um que está queimado no Espírito Santo. Agora serão 2 que estão queimados no Espírito Santo. Serão 4 que estão queimados no Espírito Santo. Serão 8, serão 16, serão 32, serão 64, serão 128 queimados no teu Espírito Santo, totalmente cheios, mergulhados nessa intimidade. Eu não estou indo buscar, Senhor, eu já estou queimando, eu estou indo lá cultuar. Então aproxime de mim quem precisa tomar esse barco do teu Espírito, porque só dá quem tem. Só dá quem tem, meu irmão. Que Deus nos leve para esse novo nível. Vamos ficar sobre os pés, podem? Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração.